Então, prosseguindo, pessoal. Agora vamos a definir o conceito de diferenciabilidade, certo? O conceito de diferenciabilidade é bem mais complexo. Ele está demonstrado no Guido Ricci, tá? Eu só vou colocar a definição e alguns teoremas, sim? Logo, vou fazer a definição, ou vou tentar encontrar a fórmula para encontrar uma aproximação linear da função f. Logo, a equação do plano tangente, certo? Então vamos lá. Pessoal, a definição é a seguinte. Novamente, essa definição é encontrada no Guido Ricci, sim? Então, uma função f é diferenciável em um ponto dado, x sobre y0, tá? Se existem dois números reais, tal que esse limite aqui é zero, sim? Quando hk se aproxima de 0, 0. Então aqui você tem x0 mais h, y0 mais k, menos f em x0, y0, menos h vezes a, menos k vezes b, sobre, esse aqui é o comprimento desse vetor, raiz quadrada de h quadrada mais k quadrada igual a 0, certo? Essa é a definição de diferenciabilidade. Ela sai a partir da definição de derivada de cálculo 1, sim? Novamente está no Guido Ricci, não vou fazer. Mas o que acontece? Por que você define diferenciabilidade, que é um conceito mais forte que derivada parcial? Em cálculo 1, lembrem que se a função é derivável, ela é contínua. Não acontece isso exatamente em cálculo 2. Se as derivadas parciais existem, não implica que a função seja contínua. Pode existir derivadas parciais e a função pode ser descontínua, tá? Mas, se a função é diferenciável no ponto, então f é contínua no ponto. Isso é importante, tá? E mais um teoreminha importante. Se as derivadas parciais, pessoal, são contínuas em um ponto, então a função f é diferenciável. O que acontece? Você não precisa calcular o limite em cada ponto, porque isso aqui vai ficar um trabalho bem complicado. O que você faz? Você utiliza um teorema. Calcula as derivadas parciais, tá? Que são mais simples. Simplesmente fixar uma variável e derivar com relação a outra. E olha, se elas são contínuas, então a função original f é diferenciável, tá? Então, derivadas parciais contínuas implica função diferenciável. Essas são as definições, os conceitos que a gente vai ver depois, em exemplos, sim? Mas o mais importante é essa parte aqui. Eu vou definir e de h, vírgula k como sendo o numerador do limite, tá? F de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos h, menos k. E aqui coloquei f de x, que é a derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y, no ponto dado, sim? O que acontece? Quando a função f é diferenciável, a única possibilidade de você mostrar diferenciabilidade, a única possibilidade de a e b existirem, tem que ser as derivadas parciais, sim? Então, na verdade, esse valor a e b são as derivadas parciais em x e em y, respectivamente, sim? Derivada parcial com relação a x, com relação a y. Tá? Então, métodos para mostrar que uma função não é diferenciável, certo? Primeiro método. Se ela não é contínua, então ela não é diferenciável, sim? Aqui indica P implica Q implica no P. Se a função não é contínua, então ela não é diferenciável. Então, exemplo, se é pedido um problema mostrar se a função é diferenciável, primeiro passo, ver se ela é contínua. Se não é contínua, acabou, não é diferenciável. Segundo passo, como A e B têm que ser as derivadas parciais, se de casualidade você mostrar que as derivadas parciais não existem, ou pelo menos uma delas não existe, então a função f não é diferenciável, sim? E por último, o limite, né? Tá. Mas, mais importante, essa parte aqui, E, pessoal, essa parte aqui, tá? Novamente, E é o numerador do limite grandão. Mas o que acontece? Perceba que o limite é zero, sim? Como o denominador tende para zero, certo? A única possibilidade do limite ser zero é que o limite de cima seja zero, certo? Então, o limite de E, que é a parte de cima, também tem que ser zero quando é próximo do ponto 0, 0, tá? Então, a partir disso aqui, vou construir uma aproximação linear, sim? Vamos lá? A partir disso aqui, só isso aqui. Eu vou isolar isso aqui. Então, vai ficar aqui f, x0 mais h, y0 mais k, igual, certo? Passa tudo para lá como sinal positivo. Vai ficar f, x0, y0,
mais h, derivada parcial, no ponto x0, y0, mais k, derivada parcial com relação a y, no ponto x0, y0. Mais, isso fica fixo, fica aqui, né? Onde você sabe que o limite de é zero, certo? Então, é só isolar essa parte aqui e ficou aqui. Então, lembrando, estou supondo que a função é diferenciável. Quando a função é diferenciável, esse limite é zero, tá? E aqui faço uma mudança de variável. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar x como sendo x0 mais h, e y como sendo y0 mais k. Tá? Percebam? Esse ponto x e y estão próximos de x0 e y0, sim? Pois o limite por h, vírgula k se aproxima de 0, 0. Tá? Então, aqui vai ficar, logo, isso aqui é x, isso aqui é y, certo? Isso aqui é f em x0, y0, tá? Então, sempre pensando que x e y estão próximos de x0 e y0. Mais h, pessoal, h eu vou isolar aqui. Estou mudando de variável, agora não depende de h e k, x e y. Então, aqui h é x menos x0 vezes derivada parcial com relação a x, no ponto x0, y0, mais k, y menos y0, vezes derivada parcial com relação a y, no ponto x0, y0, sim? Mais e h, mesma coisa, x menos x0, y menos y0. E, pessoal, aqui, como faço a mudança, quando h k tende para 0, 0, x, y se aproxima do ponto x0, y0. Esse limite é 0, sim? Tá? Percebam o que está acontecendo. Você fez uma mudança de variável, certo? F de x, y igual a isso aqui. Olha aqui o que acontece. Como esse limite aqui de e, essa parte aqui, eu coloquei e porque é o erro, tá? Percebam, como esse limite aqui tende para 0, quando x se aproxima de x0, essa quantidade é bem pequena, tá? Então, eu posso colocar assim, de seguinte maneira, né? Eu posso colocar que f de x e y é igual. Tudo isso aqui que está aparecendo aqui, eu vou chamar de L de x e y, sim? Mas não sou eu. Não sou eu. Sim? Então, percebam, como esse limite aqui é 0, essa quantidade, L de x e y, aproxima a função f, perto do ponto x, y, 0, sim? Quanto mais próximo você estiver de x, y, 0, tá? Essa quantidade vai ser bem mais pequena, pelo limite. Então, essa quantidade vai ficar bem próxima de f de x, y, 0, sim? Quando eu ficar mais longe de x, y, isso aqui pode ser muito diferentes, mas próximo do ponto x, y, 0, essas duas quantidades são quase que iguais, pelo limite. Então, essa função L de x, y, que está acima, é chamada de aproximação linear da função f de x, y, pois essa função que está acima é linear. Vamos lá, eu vou colocar acima, tá? Vou colocar aqui acima. Então, a função, agora vou colocar minha formulinha, L de linear, L de x, y, vou colar, tá? L de x, y é isso aqui, é f em x0, y0, mais, aqui vou colocar, aqui f, tá? Então aqui vai ser f de x, esse é um número aqui, pessoal, derivada parcial avalia em um número, x menos x0, mais f em y, x0, y0,
y menos y0. A función es aquí. Pero es lineal. Es aquí un número. Es aquí un número. X menos y0. Más f de y, y0 menos y0, y0. Y0, ¿sí? Entonces, es una función lineal. Entonces, la función es llamada aproximación linear da función f de x, y no ponto x0, y0. Tá? Então, mas isso só acontece quando a função é diferenciável. A diferenciabilidade garante que o limite da função erro tenda para zero. ¿Sí? Quando esse valor tende para zero, então f e l são quase que iguais. Por isso você aproxima f com esse exemplo aqui. Tá? Vamos a um exemplo, pessoal, antes de fazer o plano tangente. Exemplinho rápido. Mostre que f de xy igual 2x² mais y² é diferenciável no ponto 1,1, tá? Logo, calcule L de xy no ponto 1,1. ¿Sí? Aproxime f de 1,01. ¿Sí? Então, primeiro, mostre que essa função aqui, 2x² mais y² é diferenciável no ponto 1,1. Tá? Logo, calcule a aproximação linear no ponto. ¿Sí? Essa aqui é a aproximação linear no ponto. Finalmente, utilize a aproximação linear para aproximar esse valor. ¿Sí? Tá? Aproxime f. Então, primeiro, pessoal, rapidamente. Para mostrar que a função f é diferenciável, no ponto 1,1, vou calcular as derivadas parciais, que é mais simples. Derivadas parciais, derivada com relação a x, aqui ficaria 4x, certo? Derivada com relação a y, 2y, certo? Então percebam, essas duas funções derivadas parciais são contínuas, são funções polinomiais. Então, f é diferenciável. Em todo ponto. Não só em 1,1, em qualquer par ordenado. Funções polinomiais, desse tipo aqui, são sempre diferenciáveis, tá? Pois as derivadas parciais são contínuas. Já temos a primeira parte, né? É diferenciável em 1,1. Mais ainda, né? É diferenciável em todo ponto. Calculamos L de xy. Agora, para calcular L de xy, eu vou lembrar da formulinha aqui, mas já devem decorar. F de x0, y0, mais f de x, x0, y0, x menos x0, mais f de y, x0, y0, y menos y0. Essa é a fórmula de aproximação linear, certo? É só decorar agora. No ponto 1,1, né? Então, pessoal, no ponto 1,1. Tá? E depois vou aproximar esse valor aqui. Então, para nosso problema, quanto que dá f em x0, y0? Lembrando que f
¿Sí? Pessoal, f em x de y0 é 3. Certo? Mais f, a derivada parcial com relação a x no ponto 1,1. Lembra, estamos avaliando no ponto 1,1. 1,1 ficaria 4. X menos x0 que é 1. Aqui vou colocar. No nosso caso, x é y0 é o ponto 1. Tá? Estamos aproximando f nesse ponto. Mais f em y em 1, 2. Y menos 1. Fazendo as contas, temos que L de xy igual a 3 mais 4x menos 4 mais 2y menos 2. Certo? Então, L de xy é igual a 4x mais 2y menos 2, menos 4, menos 2 é menos 6, mais 3 é menos 3. Então, aí temos a aproximação linear, pessoal. Tá? Então, como é uma aproximação linear, L de xy aproxima f de xy. Mas quando você fica próximo do ponto 1,1, então aqui você avalia em L em 1,1, 1,01. Já você não eleva ao quadrado como é a função original, lembre que é 2x² mais y². Agora você só avalia uma coisa linear, né? Seria 4 vezes x, a primeira coordenada, mais 2 vezes y, menos 3. Então aqui você tem 4,4 mais 2,02 menos 3. Certo? Aí você faz as contas, você dá um número, só somando, certo? Então, esse valor aqui é aproximadamente f em 1,1,101. Você pode calcular a conta exata, certo? Então, perceba um procedimento para encontrar a aproximação linear, sim? Então, é isso, basicamente. Agora, vamos lá a definir o conceito de plano tangente, tá? Então, antes de fazer essa parte aqui, eu vou apagar aqui. Antes de fazer, eu vou apagar aqui. Só apagar aqui, tá? Calma, vou voltar depois para o mesmo problema. Então, pessoal, plano tangente. É simples, tá? Se você tem, vamos supor que f é diferenciável em x é y0, tá? Se f é diferenciável, L de xy igual a f em x é y0 mais derivada parcial com relação a x em x é y0, x menos x0 mais f de y em x é y0, y menos y0, sim? Se a função é diferenciável, existe a função L que aproxima f perto do ponto x é y0, tá? Como essa função é linear, tá? Função linear tem um gráfico. O gráfico de qualquer função linear é um plano. E essa é a equação do plano tangente, sim? O plano tangente ao gráfico da função f de xy no ponto x0, y0, f em x0, y0 e no lugar de L você coloca Z. Vou passar para lá, para que fique mais bonitinho. Aqui fica o mesmo.
Essa aqui é a equação do plano tangente. Sim? Então, pessoal, f é diferenciável no ponto dado. A gente mostrou que essa função L de x, y aproxima f perto do ponto x, y0. Essa função é linear. Ela tem um gráfico. Tá? Então, esse gráfico é um plano, na verdade. Sim? Mas é tangente ao gráfico da função f no ponto x0, y0. E a equação do plano tangente é essa aqui. Né? Simplesmente a equação do plano, que é gráfico dessa função linear. Tá? Basicamente, no lugar dele, você coloca Z. O que está acontecendo, pessoal, se você desenhar no gráfico? Agora vou fazer exemplos, tá? Mas primeiro, o que está acontecendo se você tentar desenhar alguma coisa? Suponha que seu gráfico seja um negócio assim, né? Tá? Pode ser qualquer coisa, né? Então você está no domínio, vamos dizer que um ponto do gráfico. Então no domínio seria x, y. E essa aqui é a altura f de x0, y0. Sim? Aqui x0. Aqui você tem x0, y0. Sim? Então, nesse ponto, é um ponto do gráfico, x0, y0, f em x0, y0, sim? Quando a função é diferenciável, nesse ponto existe um plano tangente, não mais uma reta tangente, sim? Um plano, que é tangente nesse ponto, que significa que elas coincidem nesse ponto, tem um ponto de tangência, tá? E mais ainda, pessoal, esse plano aqui é o gráfico da aproximação linear. Agora vou desenhar depois no GeoGebra, mas você vai perceber que perto do ponto x, y0, o plano e o gráfico são quase que iguais, coincidem. A distância entre dois gráficos é bem pequena. Então você está aproximando f por uma função linear, tá? Se você se afastar mais para trás, o plano já fica mais longe do gráfico, tá? A distância fica maior, então você não aproxima de maneira correta a função. Exemplo, novamente, pessoal, exemplo. Esse é o problema, exemplo, a gente já fez. Y quadrado, aí eu quero agora encontrar o plano tangente no ponto 1, 1, 3, sim? A gente já encontrou tudo, né? Você faz f de x em qualquer ponto, derivada parcial, tá? Você vai ter 4x, então se você avaliar, em 1,1 vai ficar 4. Você faz f de y, 2y, se você avaliar, a gente já fez, tá? Porque está sendo rápido. É 2. F em 1, 1. É 3. Então tá certo, sim? 1, 1, 3. x0, y0, f em x0, y0. Então esse ponto está no gráfico da função. Então, aqui ficaria z menos, isso aqui, lembrem. Ficaria f de x, 4, x menos 1, mais f de y, 2. A gente já fez isso aqui, y menos 1. Fazendo as contas, temos que z menos 3 igual a 4x menos 4 mais 2y menos 2. Ficaria z menos 3 igual a 4x mais 2y menos 6. Finalmente, você vai ter 4x mais 2y menos 1. Menos 1 não, menos z. Menos z. 4x mais 2y menos z para lá. Menos 3 igual a 0. É equação de um plano, né? Esse aqui é o plano tangente. Tá? 4x mais 2y menos z menos 3 igual a 0.
¿tá? Entonces, essa equação de plano tangente, vamos para a GeoGebra. Trabalhando no GeoGebra, temos nossa função f de duas variáveis, 2x² mais y², ¿sí? Uma função diferenciável em todo ponto, então é possível fazer plano tangente em todo ponto, tá? Então, desenhamos, tá? Então, a gente desenha aqui, esse é o gráfico paraboloide, tá? O gráfico da função de duas variáveis. No exemplo, pegamos o ponto do gráfico, 1, 1, 3, esse aqui. Então, como a função f é diferenciável em todo ponto, nesse ponto aqui, ou em qualquer outro, existe o plano tangente, que a gente calculou. Esse aqui. Esse aqui é nosso plano tangente. Olhem, é tangente num ponto. Exatamente no ponto 1, 1, 3, certo? Aqui dá para analisar um conceito que a gente vai fazer agora, que é o conceito de aproximação linear. Percebam que o gráfico do plano, tá? E o gráfico da função tem uma distância quase mínima quando ficamos próximo do ponto. ¿Sí? No ponto coincidem. Né? No ponto coincidem o gráfico e o plano, mas se você se afastar só um pouquinho, perceba que essa distância entre o gráfico e o plano é bem pequena. Então, na verdade, você está aproximando a função f de duas variáveis por uma função linear, cujo gráfico é o plano tangente, que a gente vai fazer agora, tá? Mas esse aqui é o nosso exemplo, né? Voltamos para nossa lousa para mais um exemplo. Certo? Olhamos no GeoGebra como que fica o gráfico da função, como que fica o gráfico, como fica o plano tangente, tá? Agora vamos mais um exemplinho, tá? Mais um exemplinho, pessoal. Vamos colocar essa função aqui. X é a xy. Vamos a pegar o ponto x0, y0, que seja o ponto 1,0, tá? Primeiro, mostre que a função f é diferenciável nesse ponto. E depois, encontre uma aproximação linear, tá? Então, novamente, derivadas parciais, fica mais simples. Derivadas parciais são a x, pessoal, aqui tem um produto. Então, derivo primeiro exponencial, x, ficaria e a la xy, mais, agora fixo x, e derivo exponencial, vezes y, ¿sí? Regra do produto, porque aqui você tem duas funções que dependem de x. Derivo x fica só 1, vezes exponencial, mais fixo x e derivo exponencial. Derivada exponencial, exponencial vezes derivada do expoente com relação a x, tá? F de y, agora se x é constante, derivo do exponencial, vezes derivada do expoente. Ou seja, isso aqui é certo? Percebam que as duas derivadas parciais, pessoal, são funções contínuas, tá? Exponencial contínuo, polinômio contínuo, todo contínuo. São compostas de funções contínuas. Se essas duas são contínuas, então f é diferenciável. Sim, f é diferenciável, pois as derivadas parciais são contínuas. Seguinte passo, pede para calcular a aproximação linear. Então, primeiro no ponto 1, 0. Então, vamos a calcular os dados, sim? Lembrando que a aproximação linear é f no ponto, nesse caso vai ser 1, 0, derivada parcial no ponto 1, 0, x menos x0, sim? X menos 1 nesse caso, mais f de y no ponto y menos y0, que é 0. Essa é a nossa fórmula. Portanto, L de xy vai ficar... Pessoal, f é 1,0. Aqui 1, aqui 0. 1 elevado a 0 é 1. Então, fica só 1. F de x em 1,0. F de x em 1,0. Como aqui tem y, aqui 0, aqui fica 0. Aqui só fica elevado a 0, 1. F de y em 1,0, f de y, 1 ao quadrado é 1, elevado a 0 é 1. Então fica só 1 vezes y. Portanto,
L de x, y é 1. Com esse menos 1 cancela. Fica x mais y. Tá? E a aproximação linear, essa aqui é a aproximação linear da função f, tá? É só uma soma, percebam? X mais y, você está somando as duas coordenadas. Essa função aproxima essa função complexa perto do ponto 1,0. Mais ainda, o plano tangente é o gráfico dessa função. No lugar de L, você coloca Z, então Z, X mais Y. Tá? Então se você quer aproximar F perto do ponto 1,0, por exemplo, 1,1,01, você utiliza essa função aqui. Você não utiliza a exponencial, né? Aqui você só tem uma soma as duas coordenadas. Mas só para pontos próximos, certo? Agora, por exemplo, se você quiser colocar aqui no lugar de X 2, aqui 2, 2 mais 2, 4. O valor em 2,2 é 4. Aqui ficaria 2 elevado a 4. Um número muito maior é elevado a 4. 2. Então, 4 já se vai ultrapassando, sim? Se você ficar mais longe ainda, coloque aqui em x 1000, y1, 1000 elevado a 1000. Número muito grande, aqui só seria um pequeno. Então, a aproximação só serve perto do ponto 1,0. Então, e esse aqui é o plano tangente. Então, vamos lá. Vamos no GeoGebra. Sim? Novamente, no GeoGebra. O exemplo que a gente acabou de fazer na lousa é o seguinte, sim? F de x, y igual a x, ela x, y. Pede para encontrar uma aproximação linear dessa função f perto do ponto 1,0, tá? Então, quando x é 1, y é 0, temos que a função tem o valor de 1, sim? x1, y0, aqui dá a terceira coordenada como sendo 1. Então, esse ponto aqui. Tá? Então, o que a gente fez? O que a gente faz? Utiliza a fórmula, né? Mas vamos desenhar primeiro a função f de duas variáveis, sim? Então, aqui. Queremos aproximar f perto do ponto 1,0, sim? Tá? O que acontece, pessoal? Quando a função f é diferenciável, nesse caso, essa aqui é uma função diferenciável em todo ponto, você consegue aproximar f em qualquer ponto, mas só serve quando você se aproxima perto do ponto, tá? Quando você avalia perto do ponto, por exemplo, no ponto 1,0, L mais xy é a aproximação. Uma função linear. Então, essa função L e a função f são quase que coincidem, os valores coincidem, mas só perto do ponto 1,0. 1,0, sim? Para 1,1, 0,1, 1,001, 0,001. Então, para valores perto desse do ponto 1,0, você utiliza a função L, que é mais simples, só uma soma, certo? Mas, se você ficar muito longe, por exemplo, se você avaliar L em um ponto 5,2, que está mais longe de 1,0, fica 7. E se você avaliar na função original 5,2, aqui fica um número muito grande. A diferença é muito maior, certo? O que acontece? No gráfico que você está colocando aqui, percebam que perto do ponto, o gráfico da função, que essa célula aparece, com o plano tangente, são bem perto, assim, bem próximas. Mas se você se afastar, por exemplo, mais para baixo, percebam que a distância entre o gráfico e o plano fica mais longe. Então, por isso que você só aproxima os valores da função f por uma função linear perto do ponto. Então, é um assunto local, tá? Voltamos para a nossa lousa. Então, voltando, pessoal. Essa é a ideia de aproximação linear de plano tangente, sim? Não é complexo. Você define o conceito de diferenciabilidade. Quando a função é diferenciável em um ponto, nesse ponto você consegue aproximar f por uma função linear. Tá? A função linear tem um gráfico. Esse gráfico é chamado de plano tangente, certo? Então vamos a continuar nas próximas aulas. Tchau, tchau.